O clima no Vasco da Gama está daqueles que mexem com qualquer torcedor. A semana começa fervendo, com uma movimentação intensa nos bastidores, possíveis mudanças no elenco e negociações que podem mexer profundamente com o futuro do clube. Já na manhã de segunda-feira, as conversas giram em torno de 3 pontos principais: o interesse do CSKA Moscou pelo zagueiro João Vitor, a possível chegada de Carlos Cuesta para reforçar a defesa e o desempenho recente no Campeonato Brasileiro, que deixa todo mundo com o nervo à flor da pele. O Campeonato Brasileiro segue no seu ritmo acelerado e, mesmo com um jogo ainda para encerrar, a 19ª rodada, a situação do Vasco não é das mais confortáveis. O clube continua dentro da temida zona de rebaixamento e vê alguns adversários diretos começarem a abrir uma distância perigosa. O Juventude, que está na penúltima posição, mesmo vencendo seu próximo compromisso, não ultrapassa o Cruz Maltino na tabela. Já o Corinthians, que está um pouco mais acima, soma 22 pontos e pode aumentar essa vantagem se vencer. Mas o que realmente preocupa é ver equipes como o Santos, que recentemente estava abaixo do Vasco, emplacarem vitórias seguidas e respirarem aliviadas fora do Zé Toaro. Essa estagnação do Vasco é resultado de um jejum de vitórias que já dura quase 2 meses. Desde o dia 12 de junho, o time não vence pelo Brasileirão. Nesse período foram empates que deixaram um gosto amargo e derrotas que aumentaram a pressão. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, a equipe até apresentou um bom desempenho, brigou e competiu, mas não conseguiu transformar o esforço em 3 pontos. E para o torcedor, pouco importa se o time jogou bem ou mal, o que vale é o resultado. E a tabela não mente. O clima ficou ainda mais tenso após o jogo contra o Atlético devido a um lance polêmico envolvendo o lateral Paulo Henrique. Uma entrada dura do zagueiro Lianco deixou marcas profundas na panturrilha do jogador vascaíno e, para a revolta geral, o árbitro não aplicou sequer um cartão amarelo. O VAR também não se manifestou e o episódio terminou com o lateral saindo mancando de campo. A boa notícia é que, a princípio, ele não preocupa para o próximo jogo, mas o episódio expõe mais uma vez a indignação do torcedor com certas arbitragens no campeonato. Enquanto isso, fora das 4 linhas, uma notícia inesperada surgiu. Durante a partida, João Vitor, um dos zagueiros do elenco, teria pedido para deixar o clube. O motivo seria a pressão e as críticas constantes por parte da torcida. Mesmo jovem e com características modernas para a posição, o jogador não conseguiu se firmar no time e sua relação com o torcedor se desgastou rapidamente. Oficialmente, o técnico Fernando Diniz negou que haja um pedido formal de saída, mas confirmou que o atleta desperta interesse no mercado e que existem clubes dispostos a negociar. E é justamente aí que entra o CSKA Moscou. O clube russo já teria apresentado uma proposta de 4,5 milhões de euros diretamente ao jogador e seu empresário antes mesmo de formalizar qualquer contato com o Vasco. O valor é consideravelmente inferior ao que o Vasco investiu na compra junto ao Benfica, mas pela atual situação não deixa de ser tentador. A negociação com o clube português custou aos cofres vascaínos cerca de 6 milhões de euros fixos, com cláusulas que podem elevar o valor total para 8 milhões. Ou seja, uma venda agora por menos significaria assumir prejuízo, mas também abriria espaço para uma reformulação na zaga. Essa possibilidade de saída está diretamente ligada a outro nome que vem ganhando força: Carlos Cuesta. O zagueiro colombiano de 26 anos é visto como um reforço de peso para o setor defensivo, com passagens por ligas competitivas como a belga e pela seleção da Colômbia. Cuesta tem um perfil que agrada muito mais pela experiência e pela postura em campo. Diferente de João Vitor, que ainda busca maturidade, o colombiano é considerado mais seguro e pronto para assumir responsabilidade. O Galatasaray Clube Turco, onde Cuesta está atualmente, já deixou claro que não conta com ele para a próxima temporada e quer uma venda em definitivo. O Vasco já teria feito uma proposta de 5 milhões de euros, coincidindo exatamente com o valor que receberia pela venda de João Vitor ao CSKA Moscou. É aquele velho ditado do futebol: vender o almoço para pagar a janta? A disputa, no entanto, não é simples. Outros clubes também demonstraram interesse no colombiano, incluindo o Spartak Moscou, que ofereceu um empréstimo com opção de compra.
algo que não agrada muito aos turcos que preferem fechar negócio de forma definitiva. Cuesta, por sua vez, não descarta jogar no futebol russo, mas ficou balançado com a possibilidade de defender o Vasco. A chance de atuar no Brasil, somada ao peso da camisa cruz-maltina e a perspectiva de ser titular absoluto, é algo que mexe com qualquer jogador. Porém, a janela está aberta e tudo pode mudar rapidamente. A situação é tão delicada que esta semana pode ser decisiva para definir não apenas a permanência ou saída de João Vitor, mas também para concretizar a chegada de Cuesta. E no meio desse turbilhão, ainda há o nome de Andrés Gomes, jogador, que já tem acordo verbal para reforçar o Vasco e deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias para exames médicos. A torcida, como sempre, acompanha cada passo com ansiedade, opinando sobre quem deve ficar, quem deve sair e quem precisa chegar. Muitos já defendem que a troca de João Vitor por Cuesta seria um grande negócio, trazendo mais solidez para a defesa e permitindo ao Vasco respirar melhor na luta contra o rebaixamento. O certo é que o clima de indefinição somado aos desafios do Brasileirão torna esta semana uma das mais movimentadas do ano para o clube. Se o CSKA Moscou formalizar a proposta e o Vasco aceitar a saída de João Vitor, será praticamente imediata. Nesse caso, a diretoria teria que agir rápido para garantir que Cuesta não acerte com outro time. As conversas estão avançando, mas como sempre no futebol, o desfecho só será conhecido quando a tinta secar no contrato. No momento, o torcedor vive aquela mistura de expectativa e preocupação. Expectativa por reforços que realmente façam a diferença, preocupação por perder peças em um momento tão crítico da temporada. A combinação entre urgência e pressão externa torna qualquer decisão mais delicada. E como sabemos, o futebol não espera um vacilo e a oportunidade passa. O Vasco, portanto, está diante de uma encruzilhada. Aceitar um valor abaixo do que investiu em João Vitor para tentar reforçar a zaga com Cuesta pode ser arriscado, mas talvez seja necessário diante da situação no campeonato. Ao mesmo tempo, manter João Vitor com a relação desgastada com a torcida pode significar prolongar um problema. No fim das contas, as próximas horas e dias dirão qual caminho será escolhido. O enredo que cerca o Vasco da Gama nesta semana é daqueles que misturam tensão, esperança e, claro, um pouco de drama típico do futebol brasileiro. Depois de mais um empate frustrante em São Januário, o torcedor ainda tenta assimilar as notícias que chegam de todos os lados. De um lado, a possibilidade concreta de perder João Vitor para o CSKA Moscou, de outro, a esperança de que Carlos Cuesta possa desembarcar no Rio de Janeiro para ser o novo pilar defensivo do time. Entre uma ponta e outra dessa corda, a diretoria precisa se equilibrar para não comprometer o futuro do clube no Campeonato Brasileiro. Os números do Brasileirão não dão trégua. O Vasco, apesar de ter 2 jogos a menos que alguns adversários, continua afundado na zona de rebaixamento e acumula uma sequência de 5 partidas sem vencer. A situação só não é pior porque ainda existem confrontos diretos no caminho e a matemática mostra que 6 pontos em disputas atrasadas poderiam colocar o clube próximo da 12ª posição. No entanto, esse cenário é puramente teórico. Na prática, o time precisa mostrar mais força para transformar possibilidades em realidade. O torcedor vascaíno, acostumado a ver o time lutar até o último minuto, anda com paciência curta. Cada lance mal executado, cada falha na defesa, cada passe errado se transforma em vaias e protestos. João Vitor, que chegou com status de promessa e até mostrou qualidades como velocidade e boa leitura de jogo, acabou se tornando um dos alvos mais criticados. O desgaste é tão evidente que, segundo informações de bastidores, o próprio jogador teria manifestado o desejo de sair pressionado, não apenas pelo clima interno, mas também por influência da família que teme pela sua tranquilidade e carreira. A reação de Fernando Diniz, negando publicamente que haja um pedido formal de saída, pode até ter acalmado o ambiente por algumas horas, mas a revelação de que existe uma proposta russa muda o jogo. O CSKA Moscou não é um clube qualquer. Trata-se de uma equipe que participa frequentemente de competições europeias e que oferece salários muito acima da média brasileira. Para um atleta jovem, a oportunidade é tentadora
mesmo que o destino seja um país com clima, cultura e futebol bem diferentes do que está acostumado. No entanto, a proposta inicial de 4,5 milhões de euros ainda não agradou ao Vasco. E não é para menos, o investimento feito junto ao Benfica foi alto, com valores que podem chegar a 8 milhões de euros, dependendo do cumprimento de cláusulas contratuais. Vender agora por quase a metade é assumir um prejuízo significativo. A discussão interna gira em torno de até que ponto vale mais a pena segurar o jogador, mesmo insatisfeito, ou liberar a saída e abrir espaço para um reforço que possa mudar o patamar da defesa. E é justamente aí que entra Carlos Cuesta Nome, que já faz os olhos de muita gente brilharem. Com passagens por clubes importantes da Bélgica, destaque na Colômbia e experiência de seleção, Cuesta carrega aquele perfil de zagueiro que não se limita a desarmar. Ele antecipa jogadas, orienta o posicionamento da linha defensiva e tem presença física que impõe respeito. Aos 26 anos, está no auge físico e técnico, pronto para assumir protagonismo. O problema é que o Galatasaray, dono dos seus direitos, quer negociar apenas em definitivo, descartando a ideia de um simples empréstimo. O valor pedido gira em torno de 5 milhões de euros. Curiosamente, a mesma quantia que o Vasco poderia arrecadar com a saída de João Victor. O raciocínio é direto, vender um para comprar o outro, quase um movimento de troca indireta. Mas como em qualquer negociação de futebol, nada é simples. O Spartak Moscou já se adiantou com uma proposta de empréstimo, com opção de compra, algo que agrada ao jogador pelo lado esportivo, mas que não seduz o Galatasaray financeiramente. O Vasco, por outro lado, acena com a compra imediata, mas precisa do dinheiro da venda para viabilizar a operação. No meio disso tudo, Cuesta observa o cenário com atenção. Não esconde que jogaria na Rússia, mas também não esconde que o Brasil, com sua visibilidade e competitividade, é um destino que lhe agrada. Ter a chance de disputar a Série A, vestir a camisa de um gigante histórico e ainda se manter em evidência para as convocações da seleção colombiana é algo que pesa bastante na sua decisão. Por isso, cada movimentação da diretoria vascaína nesta semana pode influenciar diretamente na escolha do atleta. Enquanto os diretores conversam, o time segue sua rotina de treinos, tentando corrigir problemas que têm custado pontos preciosos. Fernando Diniz insiste em manter o padrão de jogo propositivo, com saída de bola trabalhada e intensidade no meio-campo, mas a instabilidade defensiva compromete o equilíbrio da equipe. A entrada de Cuesta, caso se concretize, não seria apenas uma substituição de peça, mas um ajuste de mentalidade na linha de defesa, trazendo mais experiência e liderança a um setor que carece de voz de comando. Outro ponto que deixa o torcedor atento é a chegada já encaminhada de Andrés Gomes, jogador que deve desembarcar no Rio de Janeiro em breve. Esse reforço, somado à possível contratação de Cuesta, indicaria uma mudança de postura no mercado, mostrando que o Vasco está disposto a investir para sair da situação complicada. O problema é que cada dia que passa sem definição é um dia perdido em termos de entrosamento e adaptação. Se o CSKA formalizar a proposta por João Victor e o Vasco aceitar a diretoria, precisará agir com rapidez cirúrgica para fechar com Cuesta antes que outro clube leve o colombiano. Futebol, o tempo é tão valioso quanto o dinheiro. Uma negociação arrastada demais pode evaporar de uma hora para outra. E a torcida sabe disso, por isso acompanha cada informação, como se fosse uma final de campeonato. O clima nas arquibancadas, por sinal, é um reflexo da urgência. A cada jogo em São Januário, a pressão aumenta. O histórico recente de 2 meses sem vencer não combina com a tradição do clube e o peso da camisa. E mesmo que a atuação contra o Atlético Mineiro tenha sido melhor do que em outras partidas, a falta de vitória transforma qualquer elogio em consolo vazio. O torcedor quer resultado, quer reação, quer motivo para acreditar, e acreditar passa inevitavelmente por reforçar o elenco. Cuesta seria uma peça-chave para mudar o panorama defensivo, mas ele não é o único ponto da equação. O Vasco também precisa recuperar jogadores que já estão no elenco, dar mais confiança a peças que oscilam e encontrar soluções criativas para jogos decisivos. As partidas atrasadas contra Juventude e Bahia, por exemplo,
não podem ser tratadas como simples compromissos, são confrontos diretos que podem definir a permanência na Série A. Até lá, cada movimento de mercado será analisado com lupa. O CSKA, do outro lado do mundo, pode estar prestes a desencadear uma reação em cadeia em São Januário. A saída de João Vitor, a chegada de Cuesta, a confirmação de Andrés Gomes. Tudo isso pode se encaixar ou se perder dependendo das próximas 48 ou 72 horas. No fim das contas, a semana que começa carregada de tensão pode terminar com o Vasco mais forte, mais equilibrado e com a defesa renovada. Mas também pode terminar com frustração caso as negociações emperrem e o time siga sem reforços. É o tipo de cenário em que a paciência do torcedor é testada ao máximo e onde cada decisão pesa como se fosse uma final. Por enquanto, resta esperar e acompanhar de perto, porque no futebol, como se sabe, uma única jogada ou uma única assinatura de contrato pode mudar tudo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e movimentado torcedores, dirigentes e analistas esportivos. A possibilidade da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, devolver pontos ao Vasco da Gama na tabela do Campeonato Brasileiro. A questão ganhou destaque após uma série de recursos judiciais e reclamações protocoladas pelo clube carioca, que alegam irregularidades em partidas disputadas durante a competição. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, fontes próximas à diretoria do Vasco indicam que a entidade máxima do futebol nacional estaria reavaliando decisões passadas, o que poderia alterar significativamente a classificação do time. Caso isso se concretize, o impacto será imediato e profundo, não apenas para o Vasco, mas para toda a dinâmica da competição, afetando a luta por vaga na Libertadores, na Série A e até mesmo na disputa contra o rebaixamento. O burburinho cresce nas redes sociais, onde torcedores debatem fervorosamente sobre a justiça dessa possível intervenção e o que isso representaria para a credibilidade do campeonato. É um cenário repleto de incertezas que pode mexer com as estruturas do futebol brasileiro e provocar repercussões dentro e fora dos gramados, instigando questionamentos sobre transparência e imparcialidade nas decisões da CBF. O que parecia improvável começa a se tornar uma possibilidade palpável, deixando a todos em suspense sobre os próximos capítulos dessa trama. No meio desse turbilhão, é inevitável pensar nas consequências para o Vasco, clube com uma história rica e uma torcida apaixonada, que vive momentos de altos e baixos dentro do futebol nacional. A devolução dos pontos poderia significar uma reviravolta no desempenho da equipe, proporcionando uma melhora na posição da tabela e reacendendo esperanças de brigar por objetivos maiores, como a classificação para torneios internacionais. Tal movimento também teria um efeito direto no ambiente interno do clube, renovando a confiança de jogadores e comissão técnica, além de inflamar a motivação dos torcedores que não veem a hora de verem sua equipe ascendendo nas posições. Porém, também existem dúvidas sobre o impacto financeiro dessa possível alteração, visto que mudanças no ranking podem influenciar premiações e cotas de transmissão, gerando um cenário complexo de negociações e reajustes. Além disso, a CBF pode enfrentar pressões políticas e jurídicas para justificar a decisão, o que torna o processo ainda mais delicado. No meio disso tudo, a bola segue rolando e o futebol continua implacável, deixando no ar a pergunta que todos querem resposta. Será que o Vasco terá seus pontos devolvidos e como isso mudará o cenário do Brasileirão? O clima é de expectativa e tensão, com especulações que prometem não se dissipar tão cedo. Paralelamente a isso, outras equipes da Série A começam a se movimentar nos bastidores, acompanhando de perto os desdobramentos da possível devolução de pontos ao Vasco. Afinal, a alteração da tabela pode modificar as estratégias de clubes que lutam por vaga na Libertadores ou tentam escapar do descenso. A pressão sobre a CBF aumenta, pois a entidade terá que agir com transparência para evitar que decisões pareçam arbitrárias ou enviesadas,
preservando a integridade da competição. Nos corredores da confederação, a notícia circula como um foguete, dividindo opiniões e alimentando debates internos sobre a melhor forma de conduzir o processo. A influência das redes sociais também é marcante, pois torcedores de diversas equipes manifestam seus posicionamentos, aumentando o burburinho e a tensão em torno do caso. Em meio a esse cenário, jornalistas e comentaristas esportivos buscam informações privilegiadas para entender as motivações por trás da possível reversão dos pontos, enquanto especialistas jurídicos analisam as nuances legais que cercam o assunto. A questão transcende o campo esportivo e atinge a esfera da credibilidade institucional, trazendo à tona a necessidade de maior transparência e rigor nas decisões que envolvem o futebol brasileiro. Resta aguardar para ver se o rumor se confirmará ou se ficará apenas no campo das especulações. Outro ponto que merece atenção é o impacto psicológico que essa situação pode ter nos jogadores do Vasco e dos adversários diretos na tabela. A possibilidade da devolução de pontos cria um ambiente de incerteza que pode tanto motivar quanto desestabilizar os atletas, dependendo da condução do clube e da comunicação interna. Para o Vasco, a notícia pode ser um combustível extra para melhorar o desempenho dentro de campo, principalmente nas fases finais do campeonato, quando cada ponto tem um peso decisivo. Por outro lado, times que podem perder posições com essa alteração tendem a sentir o baque, o que pode refletir em suas atuações nas próximas rodadas. O clima de expectativa e tensão é palpável, e o efeito dessa possível mudança deve reverberar não apenas na tabela, mas também nas relações entre jogadores, comissão técnica e direção. É um momento delicado, onde a gestão emocional e a capacidade de manter o foco serão determinantes para o sucesso das equipes envolvidas. O futebol, mais uma vez, mostra sua imprevisibilidade e sua capacidade de surpreender, não apenas nos lances dentro das quatro linhas, mas também nas decisões fora delas, que podem alterar rumos e destinos de clubes inteiros. Finalmente, discussão sobre a possível devolução dos pontos ao Vasco no Brasileirão reacende uma antiga polêmica que permeia o futebol nacional. A transparência e a justiça nas decisões administrativas. O episódio serve para lembrar que o esporte, apesar de sua natureza apaixonada e emocionante, depende de regras claras e de uma condução ética para manter sua credibilidade e atratividade. A CBF, como entidade máxima do futebol brasileiro, está no centro desse debate e precisa encontrar uma solução que seja justa para todas as partes, evitando desgastes e divisões que só prejudicam o espetáculo e o desenvolvimento do futebol no país. Os torcedores aguardam ansiosos por uma definição, enquanto os clubes preparam suas estratégias diante desse cenário instável. Independente do desfecho, essa situação coloca em evidência a importância de uma governança mais profissional e transparente, capaz de assegurar que o futebol brasileiro continue crescendo de forma sustentável e respeitosa. O que se desenha é um futuro em que a discussão sobre pontos e tabelas não seja marcada por dúvidas e controvérsias, mas por clareza e respeito às regras do jogo. Até lá, o burburinho segue firme, alimentando a chama da paixão que move milhões pelo futebol. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.